repetir boa noite a todos, que estava desligado aqui. Boa noite aos nossos irmãos que acompanham pela internet, os internautas, né? É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, todos com o propósito de crescermos e evoluirmos espiritualmente, né? Antes de iniciar, vamos falar um pouco da nossa casa. A casa mantém palestra todos os dias, de quinta e segunda-feira às 20 horas, terça-feira às 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 15, domingo, deixa eu achar aqui, às 10 horas, sendo que no domingo tem a evangelização infantil. E às sexta-feiras tem o trabalho para pessoas dependentes químicos, né? E seus familiares. Quem tiver alguém nesta situação, na sexta-feira, começa às 19 horas e 30 minutos. Todo segundo sábado de cada mês, a casa distribui 62 cestas básicas. E aos sábados, a partir das 18 horas, entrega de lanche para moradores de ruas, aqui das imediações Tietê, Carandiru. Bom, queridos irmãos, então vamos nos recolhendo, vamos sentindo este ambiente de paz, de harmonia. Vamos lembrar do que foi dito há muito tempo atrás: onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aqui estarei. Então vamos sentindo a presença do Mestre Jesus no meio de nós, pedindo a Ele que nos ilumine, que possamos estar bastante receptivos na noite de hoje, para que possamos aprender os seus ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade que aqui permanecem conosco. E agradecido que estamos, Senhor Jesus, te pedimos a permissão para iniciar os trabalhos de hoje, iniciar a palestra. Vamos retornando este ambiente lentamente, abrindo os nossos olhos, e vamos prestar bastante atenção na nossa companheira Maria Rita, que fará a palestra por todos nós. É do livro Força Espiritual, Dê Espaço para o Novo. Seja feliz. Boa noite a todos. Nós sempre precisamos agradecer realmente por tantas oportunidades que nos são oferecidas. Pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, e darmos continuidade aos nossos estudos. Como disse o Flauzino, nós estaremos falando sobre um item, um tema do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, Dê Espaço para o Novo. E antes de nós entrarmos no tema, nós vamos nos lembrar de André Luiz. Não sei se todos leram o livro Nosso Lar, ou se viram o filme, enfim. André Luiz, ele foi recolhido na colônia Nosso Lar, estava em tratamento, e no segundo capítulo do livro Nosso Lar, Clarencio, após a oração do crepúsculo, aproximou-se de André Luiz e perguntou: como vai? Melhorzinho? Ele falou: não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora, com as ideias em ordem, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. A tormenta exterior foi acalmada com o socorro recebido.
Agora são as tempestades íntimas. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, nós passamos por condições desfavoráveis, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras com algumas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, os sofrimentos além-túmulo. Que será então a vida? Um desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a infelicidade me bloqueia o espírito. Que destino desventurado, generoso benfeitor. Depois dessa queixa, desse vendaval de queixas, André Luiz começou a chorar. Mas Clarencio levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, você deseja de fato a cura espiritual? Ao gesto afirmativo de André Luiz, ele continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso trabalhoso e trabalho difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Aqueles que viram o filme, logo no início, o Lísias chega para ele e fala, antes dele reclamar, de lamentar-se, para ele beber um copo d'água. Tomar água e ficar com a boca quietinha, para ele poder disciplinar os lábios. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua situação dolorosa é digna de apoio e de solidariedade. Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é e com os valores de que dispõe e pode movimentar. O mundo, na história, mostra os grandes vitoriosos. Os grandes vitoriosos que lutaram com persistência para romper os limites, os problemas, as enfermidades, os desafios. Eles não nasceram fortes. Tornaram-se vigorosos com as batalhas travadas. Eles não se detiveram na lamentação, porque eles investiram na ação todo o tempo de que dispunham. Lutaram e lutam com persistência, porque nós talvez não conheçamos pessoalmente, mas sabemos de pessoas anônimas que nós não conhecemos, mas que lutam persistentemente para vencer os problemas, as enfermidades e os desafios. Mas aqui ele fala de alguns que marcaram. Como nós temos Milton, escritor inglês, chamado o poeta cego, que prosseguiu escrevendo poemas ao invés de lamentar-se. Beethoven continuou compondo e com mais beleza após a surdez total. Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura entre crises de tosse. Mozart, na miséria, sofrendo terríveis competições, traduziu para os ouvidos humanos as belas melodias que lhe vibravam na alma. Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. E Helen Keller, escritora e conferencista americana, cega, surda e muda. Como? É verdade. Ela, quando era nenê, ela ficou surda, cega e muda em virtude de um mal não bem definido. E ela era tratada como um animalzinho, ficava isolada. E ela era um animalzinho de estimação e por adultos compadecidos. Ela teve sua vida começou a mudar aos 7 anos de idade, graças aos esforços de uma professora que foi contratada para ajudá-la. Helen Keller percebeu que havia uma conexão naquilo que ela tocava com uma palavra, que havia essa ligação. Então ela tateava com a mão esquerda o objeto
E com a mão direita ela encostava no lábio da professora, que falava o que era a palavra, e ela, pela vibração, ela começou a fazer a ligação. Então ela aprendeu a falar. Nós podemos falar, mas como que uma pessoa muda, que nunca ouviu som nenhum, pode falar? Mas ela aprendeu a falar. Ela aprendeu a escrever em braille, ela escrevia em inglês e em francês. Ela, então, cega, surda e muda, comoveu o mundo com sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. Diante desses exemplos e de outros tantos, que nós não sabemos o nome das pessoas, mas quando nós assistimos às Paraolimpíadas, o que é que nós vemos? Pessoas com dificuldades que persistiram, que lutaram e conseguiram. Jogam basquete sentados em cadeiras de rodas? Sim. E aqueles que tiveram que amputar suas pernas ou que não têm pernas e usaram aquelas próteses, usam as próteses para correr, para fazer o que uma pessoa dita normal faz. Então, esses exemplos nos chamam a atenção de que não somos só nós não podemos ficar lamentando porque nós somos perfeitos. Então, José Carlos de Luca, ele convida-nos a desenvolver a habilidade de não se identificar com os acontecimentos infelizes que nos ocorrem. É provável, diz ele, que a sua vida não caminhe para a frente porque você se encontra preso às lembranças amargas do passado. É um convite para que nós mudemos a nossa maneira de pensar, refletindo, óbvio, a maneira de pensar e a maneira como nós nos exprimimos. Ele diz para nós, você não é um doente, apenas está momentaneamente enfermo. Você não é um desempregado, apenas ainda não encontrou o trabalho que logo chegará. Você não é um tolo, apenas não desenvolveu ainda toda a sua inteligência. As palavras têm muita força. E da maneira como nós nos exprimimos, se nós vestimos aquela situação, nós nos tornamos um derrotado. Ele fala para nós, solte toda a sua negatividade para a sua vida se iluminar de todo o bem que você for capaz de sustentar. Se você está cheio de coisas velhas, jamais haverá espaço para as coisas novas. Desprenda-se do passado, para que você possa viver em plenitude o dia de hoje, onde se encontram as melhores oportunidades. Chico Xavier que diz, né? Nós não podemos voltar e mudar o passado, mas nós podemos começar agora um novo fim. Então não tem como reclamar, lamentar o leite derramado. É importante o quê? Limpar, ver a melhor maneira de tirar aquela situação e continuar. Libere-se, ele diz, das coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal. Coisas que estão ali há muito tempo, em que você guarda para usar um dia. Quantas vezes nós guardamos uma roupa, né? Vamos dizer assim, eu vou guardar porque daqui a pouco eu emagreço, aí eu vou conseguir usar. Mas aí quando conseguir emagrecer, né? O que vai acontecer? Talvez aquela roupa a gente já não queira mais. E quanto tempo ela ficou ali guardada? Quantas pessoas poderiam, ou uma pessoa, né, específica, uma calça, vamos supor, ela pode usar para uma, sei lá, para viver, ou alguma coisa que ela tenha, roupa que ela possa ter para viver. Pense há quanto tempo elas estão ali, meses, anos, esperando. São livros, calçados, discos antigos, utensílios que você não usa há anos. Ele comenta o seguinte, que coisas antigas, superadas, são muito úteis em museus, para a preservação da memória, da evolução da nossa história. E é verdade. Nós não conhecemos, não sabemos da vida que os antepassados levavam pelos utensílios que eles utilizavam. Né? Quanto tempo eles viveram, em que época, isso tudo é um estudo, óbvio. Mas é por isso que essas coisas, esses hábitos, essas coisas que nós guardamos são muito úteis em museus. Doe o que possa e a quem seja mais útil. Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve. Depois disso,
Pense em quantas coisas inúteis você guarda no seu coração, em sua mente. São mágoas vividas, calúnias recebidas, mentiras que lhe roubaram a paz, traições que lhe deixaram doentes, punhais amigos. Libere, deixe tudo, tire de si. Se o passado não passa, sua vida tem grandes chances de se tornar um mausoléu de mágoas, culpas, ódios e de doenças também. Velhice é o nome que se dá à nossa incapacidade de regeneração diante de episódios menos felizes. O que é que nós ouvimos muito? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É verdade, isso é um samba. Né? Levanta, sacode a poeira. É isso mesmo que nós devemos fazer. A vida, ela continua, ela não é parada. Ela está sempre em movimento. E nós não podemos ficar indiferentes a esse movimento que a vida está fazendo. Nós estamos aqui para viver e da melhor maneira possível. A regeneração celular, ela também depende da regeneração dos pensamentos carcomidos pelo tempo. A mente presa a episódios infelizes dificulta a cura de muitas doenças, e é verdade. Quantas vezes nós ficamos tristes, magoados, ficamos alimentando aquela mágoa, rememorando, lembrando da situação infeliz. Vai resolver? Não, não resolve. Essa energia toda que nós estamos gastando nessa lembrança, que diz que a lembrança é boa, né, é importante. Quando você lembra de coisas boas que aconteceram, isso é bom. Recordar é viver. Porém, nós precisamos continuar. O que foi bom, o que é bom, está em nós. Nós temos que ter essa força. Por isso o livro Força Espiritual. Força espiritual para que nós possamos continuar. Vencendo os problemas em nós. As dificuldades em nós. Saúde é um estado de harmonia íntima e dificilmente se mantém quando nos convertemos em um depósito de lixo emocional. O corpo reflete os componentes mentais, somatizando os conflitos que lhe perturbam a harmonia. Os tecidos celulares, eles reagem conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os ou conciliando-os. Outra coisa que ele fala para que nós possamos mudar. Se você não teve o sucesso profissional esperado, não vista a túnica do fracassado, pois do contrário jamais conseguirá novas oportunidades de trabalho. Você não é um derrotado, apenas ainda não encontrou o melhor caminho para desenvolver as habilidades profissionais. Não se esqueça que diversos empresários prósperos de hoje estiveram falidos não há muito tempo. Eles simplesmente não se sentiram pessoalmente falidos. O negócio não deu certo. Ou não deu exatamente, não aconteceu como eles esperavam. Mas eles não se sentiram falidos e continuaram. E trabalharam, hoje são empresários prósperos. Se você se encontra enfermo, não se identifique com a doença. O corpo está enfermo, não sou eu que sou um doente. Não sou eu que sou um tolo. Muitas vezes nós ouvimos no nosso dia a dia, a pessoa não consegue realizar um trabalho a contento, e muitas vezes é chamada de burra. Nossa, mas você é burra? E às vezes nós falamos isso dentro de casa. Você é burro? Não, a pessoa não é burra. Não existe ninguém burro. Não é um tolo, apenas não desenvolveu totalmente a sua inteligência. Não vista, então, não se identifique com a doença. Sua condição natural é a saúde. E a doença é uma situação excepcional. Ela não veio para ficar, a não ser que você queira permanecer acamado pelo restante da vida. Tudo depende de nós. Nós conhecemos, e acredito que vocês também conheçam, é uma moça muito querida. Ela está com câncer. O organismo dela está com câncer. E ela é jovem, alegre,
está sempre disposta. Ela já passou por 2 cirurgias. Ela hoje não tem muitos movimentos pelo local onde o câncer está e o que ele atinge. Mas ela em nenhum momento, ela fica triste. Tudo bem, ela tem ajuda, tem pessoas que estão ao lado dela, ajudando em todos os sentidos. Mas ela, quando ela fica mais assim, quietinha, é quando ela faz as sessões de quimioterapia. Porque ela, durante o tempo que ela está acordada, porque ela se cansa muito, ela está sempre sorrindo, está sempre brincando. Ela não consegue mais com a claridade, ela usa óculos escuros o tempo todo, tem a fotofobia. Mas ela não perde a felicidade, a tranquilidade. Ela, nos momentos de dor, o que acontece? Eles estabeleceram uma tabela de 0 a 10 para saber o quanto de dor ela está sentindo. Mas ela está sempre assim, 3 ou 4. Quando está muito, ela fala que está 5. Tem muita tontura, mas ela está sempre bem. Ela parece muito melhor que muitas vezes nós. E tem outras pessoas que passam por essa situação, mas persistem, né, e lutam e conseguem vencer o seu mau humor, ou a tristeza, ou o cansaço. Está sempre sorrindo. Então isso nos dá a oportunidade de pensar, puxa vida, eu estou com uma dorzinha no dedo, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Não, mas e ela? Ela não reclama. Você vai dizer, ela é muito forte. Não, ela é uma vitoriosa, porque ela conseguiu vencer a si própria. Não lamenta, continua. Pode ser, como a única coisa certa, vamos dizer, da nossa vida é a morte, é o desencarne, pode ser que nós façamos façamos o passamento antes dela. E por isso nós temos que lamentar? Não, é agradecer sempre. E adquirir essa força, conseguir essa força espiritual para conseguir vencer. Ele continua falando, se você sofreu uma desilusão amorosa, não se identifique com a situação para não se sentir rejeitado. Só porque alguém não desejou ficar ao seu lado, você vai se enclausurar no porão da solidão? Quando alguém não quer a nossa companhia amorosa, não quer dizer que não somos pessoas interessantes, mas apenas que desejam caminhar ao lado de pessoas diferentes, tanto quanto outros, futuramente. Escolherão a nossa companhia em detrimento das pessoas com quem conviviam, desde que nós tenhamos largado a roupa dos mal-amados. Não, tem até uma música do Lulu Santos que ele diz, né? Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Mas é que é difícil, nós achamos, eu não sirvo para nada, eu sou desinteressante. Não, não é. Só que não necessariamente as pessoas precisam ficar, não são nossas. Não é uma posse, nada é nosso. Né? Mas, no entanto, naquele momento ela não quer continuar conosco. Não que outras pessoas não vão chegar. Quando, na vida, tudo depende de como nós olhamos os fatos. Pare de olhar a vida com tanto sofrimento. Tudo é apenas experiência. Aprenda logo, ele continua falando, aprenda logo o que precisa aprender com o que lhe sucedeu e não olhe mais para trás, para que sua vida caminhe para frente. São velhos hábitos que nós devemos transformar. Tomar atitudes positivas e, para isso, precisamos pensar positivamente. Helen Keller deixou uma frase para nós. A ciência poderá ter achado a cura para a maioria dos males, mas não achou ainda o remédio para o pior de todos, a apatia dos seres humanos. Com tantas coisas, com tantas oportunidades, com tantas coisas boas que acontecem, nós fazemos questão de nos prender às coisas ruins. Nós, conversando com a dona Matilde, ela falou o seguinte, nós vamos em consultórios dos médicos, tem sempre uma televisão. Né? Acho que porque o tempo que demora para a gente ser atendido, pelo menos está vendo a televisão, está se distraindo. E estava num canal sensacionalista. E ela pediu para mudar.
Vai colocar para um outro, né? Ali você já está esperando, já está chateado. Aí o rapaz perguntou assim, mas a senhora está querendo fugir da nossa realidade? Ela falou assim, não, fugir da realidade não, mas eu tenho a opção de me ligar a outras coisas. Eu não necessariamente preciso me ligar às tragédias que estão acontecendo. Que elas acontecem, sim. O homem ainda tem a maldade, a violência, mas eu não preciso me ligar nisso. Eu posso muito bem sintonizar em outro canal. São tantos, né? Tantas oportunidades, por que eu vou me apegar ao mal? Para dar ibope? É isso que nós fazemos. Nós falamos tanto nas coisas que quem ganha com isso é o próprio canal, é a própria emissora. E nós temos que mudar o dial, nos sintonizarmos com coisas melhores. Os nossos pensamentos, sintonizando os nossos pensamentos em coisas mais agradáveis que existem, nós estaremos mais propícios ao positivismo. Sermos positivos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, dando espaço para o novo. É isso que nos revigora, o novo. E nós precisamos dele. Para isso nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende a um passado. Bom, queridos irmãos, é chegado o momento das perguntas, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação. É duro. Foi bem explicada a palestra, todo mundo bem esclarecido, né? Quer falar? Olá, Maria Rita. Oi. O tema de passagem ao novo, mas o novo nos choca um pouco, né? Nós ficamos um pouco, nos assusta, né? O novo, porque nós não conhecemos. Então, tudo que é novo, no primeiro momento assusta. Com o tempo vai percebendo que não é tão feio assim. Mas e aquelas pessoas que não se acomodam? Ficam acomodadas naquele, sempre não querem mudar, não, tá bom do jeito que tá, não vou mexer, o time que está ganhando não se mexe, deixa do jeito que está. É o medo do novo, é a acomodação, aquela acomodada, eu tenho medo, não quero mexer, não quero mudar. Mas na realidade, será que ela não está querendo mudar e está faltando só um empurrãozinho? Somente alguém que chega e dá aquele empurrãozinho para tirar daquela acomodação, uma situação que tira da acomodação? Podemos dizer isso aí? É mais fácil reclamar do que tomar uma atitude para mudar. Porque reclamamos de tudo, do trânsito, do professor que é chato, dos é verdade. O que nós fazemos de bom? Né? O que nós fazemos para mudar? Para justamente, porque a vida é evolução, a vida é progresso. Ninguém fica parado. O que fica parado, como nós falamos, é poste. Né? Nós temos que estar, por isso que nós precisamos de força espiritual e nos não vou dizer espelhar, mas verificar essas pessoas que passam realmente por situações difíceis e não reclamam, e estão sempre trabalhando, buscando coisas para se melhorarem, para ficarem bem. Porque nós temos que lutar mesmo contra esses hábitos. Transformar o hábito de reclamar, de que nada está bom, do mau humor. Gente, como é ruim, como é difícil você conviver com uma pessoa mal-humorada. As coisas difíceis acontecem com todos nós. Com todos nós. Mas não adianta eu me fechar no meu mundinho, né, como se eu fosse... Eu não vou conseguir resolver. Eu vou posso até ficar triste, pensando, refletindo, mas qual a melhor maneira de eu sair daquela... Porque pesa. A tristeza, a mágoa... Isso pesa, isso cansa. Então, quando você consegue se libertar, quando você doa alguma coisa, você sente um pedacinho de você. Mas, que não é seu, mas na realidade, você dá espaço para o novo, você respira. Esse empurrãozinho, na realidade, se nós não temos essa força, a vida vai fazer isso. Ela vai, porque todos vão progredir. Está no Livro dos Espíritos, que o progresso é inexorável, não tem como fugir.
E se nós não formos pelos nossos próprios, pelas nossas forças, né, nós vamos ser levados a progredir. E se nós pudermos fazer, quando a vida ensina, dói. Se nós pudermos fazer isso mais pela nossa própria vontade, vai ser melhor, mais rápido e menos dolorido. Porque diz que crescer dói. E dói. Dói. A dor faz parte. O sofrimento é que é optativo, né? Mais alguém? Tem. Quando você disse sobre o que a gente tem que não levar, não carregar o que passou, passou. E quando você não consegue deixar uma coisa que passou? Por mais que você tente, por mais que você ore, por mais que você peça, e um sentimento de uma coisa que você deveria ter feito e não fez e não passou. Acho que só o tempo primeiro vai ensinar, porque eu não achei ainda. Tem aquela novela, essa novela das 6 que fala? Tempo, a vida da gente, tem até a música. Tempo é o senhor né? Veja bem, isso é um trabalho que nós temos que realizar, por isso que é um convite à nossa reflexão, que José Carlos de Luca faz, para que nós possamos dar espaço para o novo. Isso é uma luta nossa, em nos alijar, alijar tudo aquilo que nos faz mal. Veja, quando nós lemos sobre o perdão no Evangelho, ele diz ali para esquecer o que aconteceu e perdão é esquecer. Se nós analisarmos, fisicamente não dá para esquecer. Porque na hora que nós olhamos para a pessoa, nós nos lembramos automaticamente. Pois sim, nós vamos ficar eternamente amarrados a esse passado. O passado aconteceu. Sim, aconteceu, é fato, nós sentimos, nós sentimos isso, só que e a vida não vai continuar? O remedinho, como é que você achou, né? Você perguntou. É no dia a dia, é na luta. Eu não aguento eu fico cansada de sofrer, de pensar só naquilo que aconteceu. Eu não aguento. Então, pelo menos, como é que eles dizem? Que para sorrir, nós movimentamos menos músculos do que quando nós ficamos tristes. Então, ao menos para sorrir, né? Então, para você ficar melhor, sorria. Não é esquecer, é olhar, ter uma outra maneira de olhar a coisa. Aquilo serviu, com certeza, a gente tem que tirar a lição daquilo. Ou aquela desilusão, aquela situação, seja em casa, enfim, aconteceu. É fato. O que eu posso fazer? Eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesma. Só que isso eu preciso de força e eu encontro dentro de mim o remédio. A solução está dentro de mim. Eu só preciso de coragem. De coragem para buscar esse novo. Porque, como nós falamos, não estou dizendo que eu não passe por situações difíceis, não é nada disso. Mas é muito mais fácil eu sentar e ficar lamentando do que usar a força para melhorar. Aquela Lip and hard, a hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. Mas não é. Não, veja, não estou criticando absolutamente. Só que quando eu passo por essas situações, eu passo. Eu fico triste, mas aquilo me dói. Aí começa a me doer o estômago, me doer a cabeça. Eu fico preocupada que eu vou ter algum problema, vou desmaiar. Desmontou. Como minha filha às vezes fala, você quebrou um vaso dentro de mim. Pois sim. Então vamos arrumar esse vaso? Vamos colar? Porque não vai adiantar nada. Não adianta ficar parada e a coisa continua. Entende? Então é um trabalho, é coragem que nós temos que ter para romper com o passado, permitir que o novo surja do nosso trabalho, da nossa boa vontade. Entende? Mas não é impossível. E a gente precisa disso.
É como ele falou, será que precisa de um empurrãozinho? A gente precisa, muitas vezes, a gente tem ajuda, precisa de ajuda justamente que é para a gente poder buscar essa força. E essas pessoas que passam por situações piores, que têm deficiências físicas, como nós falamos, e conseguem superar. Elas são fortes? Não, elas se tornaram bravas, porque brigaram contra a inércia, como ela mesma disse. Então é um trabalho que nós temos que realizar. Mas isso também é novo, esse trabalho. É a visão nova da situação. O que eu posso aprender com isso? O que a vida quer me mostrar com isso? Uma pergunta boa. O que a vida quer me... O que ela está me mostrando? Que eu tenho limites, que eu não consigo suportar tudo. Né? E que eu tenho que trabalhar, eu tenho forças dentro de mim para que eu possa trabalhar essa situação. Não mudar o outro, mudar a mim mesma. É a única pessoa que eu posso fazer. Mudar a mim mesma. Tá bom? Não. Você cai. Aí as pessoas, ué, mas você não disse que é espírita? Né? Não é eu tenho CDs, são 4 CDs do Divaldo. Perdão e auto-perdão. Uma pessoa fez alguma coisa para ele, não lembro, ele está contando. E ele fala assim, a pessoa fala assim, perdoa, Divaldo. Ele falou, não posso. Como não pode? Você não é espírita? Sou espírita, mas não posso perdoar. Me deixe digerir. Porque toda aquela situação, aquela coisa que aconteceu, mexe com tudo, você tem que digerir. Né? Não é ficar ruminando, é digerir, fazer a digestão e ver o que você pode tirar daquilo. Perdoar não é esquecer, é compreender. Por que o outro tomou aquela atitude? Ou então, por que eu tomei, auto-perdão? Por que eu tomei aquela atitude? Eu fico me arrependendo. Por que eu não fiz diferente? Porque eu não estava pronto naquele momento. Eu não sou tolo. Eu simplesmente não desenvolvi totalmente a minha inteligência. Naquele momento, eu não tinha condições. Aquilo era muito difícil para eu encarar daquela maneira. Vamos fazer daqui para frente. E aí, então faça. Tem sempre a oportunidade. Sempre dá. Nós primeiro passamos pelo arrependimento. Você se lembra da situação. Ai, meu Deus, tá. Aí depois você tem que se preparar para reparar. Então é todo um trabalho que nós realizamos. É que eu não fiz, agora não dá mais tempo, já morreu, já foi. Continua. Porque você vai ter condições de reparar. Se não com aquele que já desencarnou, com outros que estão ao nosso lado. Porque muitas vezes eu reclamo daquilo que meu pai não fez comigo. E o que eu estou fazendo como mãe? Será que eu não estou fazendo exatamente o que ele fez? Será que eu estou fazendo a minha parte, dando oportunidade para o novo? Com aqueles que estão ao nosso lado? Marcos. Boa noite. Boa noite. A coisa é muito longa, tem muitas abordagens, né? O assunto é extremamente complexo, interessante. Acho que em relação ao perdão e ao auto-perdão, poderia estar falando aqui umas 5 horas seguidas e não chegaremos talvez ao que eu gostaria de exprimir. Mas, em relação a mudar, o que é o novo, né? Eu vou falar francamente, de alma, de corpo e alma, uma coisa muito sincera, né? Pelo menos de mim, né? A coisa só muda quando a água passou por aqui. Quando você chega no fundo do poço, senão o resto é balela. É balela, fica no blá blá blá, bim bim, vamos lá. Na hora que tem que mudar, na hora que tem que fazer mesmo, se não estiver sangrando, se não estiver doendo, se alguém no cosmos, se os anjos, se uma condição aconteceu, você não muda coisa nenhuma. Você pode se enganar, você pode pegar seu caderninho e ler o que quiser, lá.
se não bateu, se não sangrou, se não arrebentou os dentes, se não... Estou falando de mim, tá? Não estou generalizando. Então, eu vejo muita gente nessa situação, que fica até com um discurso, né, muito bonito, com cores. É muito fácil falar quando eu estou aqui, né? Desse lado. É muito fácil. Agora na hora que... E aí? O pneu do carro passou em cima do meu pé. Como é que faz? Né? Então, eu tenho que lidar, eu digo, né? Puxa, primeiro, tomar consciência da vida. Segundo, tomar consciência de mim mesmo. É isso que nós Onde é que eu estou? Para aí sim tomar um... Falar, por que eu me largo nessas situações? É um trabalho, exatamente, que tem que ser realizado por cada um. Por que eu me largo nessas situações, cara? Sabe? É para poder ter uma... eu não consigo... Eu, Marcos, não consigo crescer sozinho. Se não tiver situações as quais me jogam no chão, na parede, ou seja lá o que for, eu entro naquela conversa mole. Sabe? Então, sabe, eu gostaria de colocar isso, né? Quer dizer, eu acho que... Eu vejo muita gente, eu participo de grupos de dependentes químicos, e onde a coisa está feia mesmo, muito feia. E a pessoa só vai mudar mesmo quando a coisa ficou feia. Sim. Quando chegou no fundo do poço. Muitas vezes está no fundo do poço e não quer sair. Tem muita gente que se alimenta da situação ruim. Inclusive. Mas nós não podemos deixar a coisa ficar como está, Marcos. Nós temos que lutar pelo novo. Okay. Mesmo que as pessoas que chegam aqui, nem todas, chegam porque chegaram nessa situação que a água passou. E é aí que nós perguntamos, nós gostamos de sofrer? Como você falou, tem muita gente que está na situação difícil e quer continuar. Tudo bem. Se nós gostamos de sofrer, ninguém pode fazer nada. Que na realidade ninguém resolve nada. Somos nós mesmos, como você falou. Agora, o que nós não podemos deixar é a coisa cair. Sair tanto do nosso controle. E por nós mesmos, nós precisamos mudar. Para que nós não soframos. Não é ficar no blá, 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 como você comentou. Porque da boca para fora é muito fácil. Né? Agora, se nós não estamos sentindo ainda, porque se nós estamos buscando ajuda, é porque nós já estamos sentindo que o negócio já bateu, já chegou. Então, nós precisamos de ajuda. Você disse que ninguém vai sozinho. Nós precisamos de ajuda. Não, todos nós precisamos de ajuda. Só que a força está dentro de você. Por mais que nós tenhamos todo esse amparo psicológico, terapêutico, o médico, quando nós estamos com um problema de doença, estamos enfermos, nós precisamos de médico. Né? Agora, se nós não tomarmos o remédio, ou se nós não modificarmos o nosso padrão vibratório, a nossa mente, nossa maneira de pensar, nenhum remédio vai fazer efeito. Porque a cura depende, como diz o André Luiz, você quer realmente a cura espiritual? Então pare de falar excessivamente de si próprio e de lamentar. Entendeu? Depende de nós. Boa noite. Vou tentar ser rápido, porque eu sei que já está passando o horário. Mas duas coisas que eu acho importante falar, pelo menos a minha experiência, né? Em relação a... Não consigo esquecer, como ela perguntou antes, em busca do... É o segundo livro, Memórias de um Toxicoma, depois é Em Busca do Paraíso, se eu não me engano. Não sei se alguém já leu, Daniel, você lembra? Em Busca do Paraíso. Fala em relação ao retorno, a rever as vidas que ele passou numa colônia de tratamento. E a questão da morte dele, que ele foi assassinado, é muito forte. Ele não conseguia entender, nem esquecer, nem perdoar. Quando ele vê por fora, vê de longe, ele vê o que ele causou para chegar àquele ponto, que o que ele causou às outras pessoas foi muito pior, ele entendeu. Em relação ao que o Marcos falou, acho interessante falar o apego, como você falou, ao velho. Se precisa chegar no fundo do poço, não consegue voltar, é porque não se desapegou do fundo do poço, gostou. Verdade. Então eu acho que é importante, diz, né, a doutrina, que você nunca regride, você sempre tende a evoluir. Aquilo que você já aprendeu, você não volta para aprender de novo. Então eu acho que o desapego nessa situação ajudaria muito também em aceitar o novo e não ficar com o velho, né? Obrigado.
Mas não é interessante nós verificarmos que nós começamos aqui a atuar na carne através de um bebê? Do feto, tudo novo, aquela coisa nova. Você olha aquela criança, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, tem a vida toda pela frente. Não é bom, é novo, é aquilo que está renovando, é aquilo que está... E tudo, todo dia, por mais que você diga que é uma rotina que você faz, todo dia tem uma coisa diferente. Mesmo que o movimento seja o mesmo, sempre acontece alguma coisa diferente. E nós precisamos de força, de coragem, para a gente romper com esse passado. E para isso a gente busca ajuda. Força espiritual, e como você diz, no cosmos, os espíritos estão sempre para nos auxiliar. Depende, né, de nós nos sintonizarmos e termos a coragem de mudar mesmo, de romper com o velho. Não vamos pôr o velho, né? Porque nós falamos que velhice, na realidade, é aquela pessoa que não tem condições de se modificar. Mas, assim, aquele passado, aquela coisa que pega. Porque o passado não tem como mudar. Só o hoje. A partir de hoje. Pode fazer hoje. Se você tiver que amar, ame hoje. Não vai falar, amanhã eu vou fazer o bem, amanhã eu vou fazer... Não, você faz hoje. Se a gente não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Depois você não... E você não teve oportunidade. Entendeu? Não, mas você pode mudar agora. Com aqueles outros, né? Seu nome qual é? Seu nome? Solange. Solange, espera um pouquinho. Solange, espera um pouquinho. O pai, olha a maneira como nós, não é nosso. Eu não tenho pai. Não é meu pai, minha mãe, minha filha. Entende? Nós nos apegamos, mas não é. É um espírito que está temporariamente encarnado como seu pai. Naquele momento. Né? E o que nós não conseguimos fazer, no momento em que estávamos juntos, nós teremos outras oportunidades. O que nós não podemos... não é não podemos por uma questão de ditador, nada disso. Por nosso próprio bem. Olha o sofrimento que tem. Pois é, mas é bom você sofrer? É gostoso? Você precisa de forças e carinho, atenção com você, perdão, compreensão. Você vai conseguir. Mas você precisa sair, você precisa se movimentar. Dá espaço para o novo. Você vai conseguir. Quando a gente fala que vai tentar, a gente não consegue. A gente vai conseguir. Já consegui. Porque, na realidade, não tem como ficar parada. E o resto da sua vida? E as outras pessoas que estão ao seu lado, querendo conviver com você? E você está sempre, né, preocupada. Puxa vida, eu não tive tempo. Peraí, que tempo? Tempo somos nós que colocamos, porque o tempo não existe. Nós que determinamos um começo, um dia, porque nós temos ainda a necessidade dessa dicotomia. Da noite para dar valor para o dia, da doença para dar valor à saúde. Entendeu? Mas é ainda a nossa necessidade, mas nós temos a oportunidade. Ele não está morto. Ele está vivo. E talvez esteja sofrendo com o seu sofrimento. Então, ao menos para fazê-lo feliz, melhore, fique bem. E não é seu sofrimento. Olha a maneira como você se coloca. Esse momento. Está com você, na realidade. Não está com nenhum deles. Então, sorria, porque o negócio é a mudança mesmo, tá? Bom, queridos, infelizmente o nosso tempo é escasso, né? Mas a Maria Rita fica mais um pouquinho aqui. Quem tiver mais alguma pergunta para fazer, né? Vamos dar continuidade. Então, agradeço, Maria Rita, pela palestra. Muito obrigada a todos. Uma boa noite para todos. Bom, queridos irmãos, é chegado o momento de vibrarmos por todos os irmãos que precisam de auxílio neste momento.
Vamos nos recolhendo, elevando os nossos pensamentos a Deus, esse nosso Pai de amor e de bondade, sentindo Jesus dentro do nosso coração, e através da força do nosso pensamento, vamos caminhando por este mundo, deparando com hospitais. Quantos irmãos nossos enfermos num leito de dor. Vibremos por todos esses irmãos a paz, o conforto, o equilíbrio. E vamos pedir a Jesus, se for o merecimento desse irmão, que ele possa se refazer, possa ser curado neste momento. Mas se o destino for o desencarne, que eles possam também entender essa transformação, esta viagem, que sabemos nós que é temporária. Vamos caminhando novamente pelas ruas do nosso país, debaixo de viadutos. Quantos irmãozinhos sofrendo, tomados pelos vícios, passando fome e frio. Vamos, através do nosso pensamento, chegar até esses irmãos e vibrar para ele a paz, a harmonia, que eles tenham força e possam sair, possam se refazer e ter um pouco de conforto espiritual, ter o pão de cada dia para se alimentar, que eles possam se libertar de vícios. Vibremos por todos esses irmãos. Vamos caminhando novamente. Quantos asilos, onde lá encontro aqueles nossos irmãos que já viveram bastante, já passaram essa caminhada difícil, cuidando de filhos, de netos. E muitos deles são abandonados por eles nesses momentos. Mas são lembrados por essa nossa corrente de vibrações aqui presente. Com os nossos pensamentos, vamos até esses irmãos e vamos vibrar para eles também a paz, o equilíbrio. Vibremos por todos esses irmãos. Neste momento, sabemos que temos um amigo, um parente que necessita de auxílio neste momento especial. Vamos vibrar para esses irmãos também a paz, saúde, harmonia. Vibremos. Nessa caminhada nossa, vamos até os nossos lares. Vamos a cada cômodo, a cada cantinho do nosso aconchego, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que possamos vibrar pelos nossos lares, para que haja paz, haja união, haja fraternidade. Vibremos pelos nossos lares a paz, saúde, harmonia. Vamos neste momento também vibrar pelos nossos irmãos desencarnados que partiram daqui ainda na dependências de vícios. Muitos deles estão aqui no meio de nós, procurando também o aprendizado, procurando se refazer dessas situações. Vibremos por todos esses irmãos. Agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de estar aqui, vibrando pelos nossos irmãos. Que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, possamos retornar para os nossos lares com segurança. Assim, querido Mestre Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte. Então, queridos irmãos,
vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e permanecendo no silêncio, que os trabalhos continuam. Vamos nos preparando para que possamos receber os passos. Uma boa noite a todos.